Lord of Mysteries, capítulo 182, O Viajante Klein. O clima em Tingen passou de um ar refrescante para um frio cortante no início de setembro. No entanto, a luz do sol às 3 ou 4 da tarde ainda era quente e reconfortante. Klein atravessou a parede da espiritualidade e a janela Uriel. Ele flutuou no ar fora de seu quarto, enquanto observava as pessoas e as carruagens indo e voltando da rua Dafodil. Nesse momento, havia um homem em um uniforme de trabalho cinza que de repente levantou a cabeça e olhou. Klein entrou em pânico e quis se esconder, mas não conseguiu encontrar nenhuma cobertura adequada. Quando ele não viu nada para se esconder atrás, começou a se esgueirar de volta para sua casa. No entanto, pelo canto do olho, ele viu que o homem anterior apenas olhou pela janela. Então, seu olhar seguiu um pardal voando, mas infelizmente ele o perdeu de vista. Em Tingen, os pássaros podiam ser vistos ocasionalmente. Ufa! Esqueci que uma pessoa comum não conseguiria me ver. Klein soltou um suspiro de alívio e sentiu que ainda não havia se acostumado com a situação. À medida que ficava mais confiante, voou mais baixo e foi para uma rua espaçosa próxima, onde flutuou acima das cabeças das pessoas. Ao se aproximar, Klein imediatamente percebeu que sua visão era a mesma que sua visão espiritual. Não havia necessidade de ativá-la, mas havia uma restrição em seu alcance. Além disso, além da aura e das cores emocionais, podia sentir levemente a existência da alma de todos. Elas eram borradas, ilusórias e transparentes. Nesse estado, acho que poderia contornar o corpo de uma pessoa e atacar diretamente sua alma. Klein assentiu pensativamente. Ele circulou e se preparou para testar sua velocidade mais rápida. Por isso, voou em direção à Rua Cruz de Ferro com todas as suas forças. Não demorou muito para que ele parasse e chegasse do lado de fora do apartamento em que costumava ficar. Deve ser a velocidade de um carro na estrada. É uma pena que ainda não posso entrar e sair do mundo espiritual. Caso contrário, seria perfeito. Mas se eu me perdesse no mundo espiritual, dizem que as consequências são muito severas. Assim que Klein terminou sua autoavaliação, sentiu-se desanimado e melancólico. Houve uma pressão silenciosa. Ele olhou em volta e sentiu que a Rua Cruz de Ferro estava engolfada pela melancolia que as pessoas comuns podiam ver. Uma escuridão que a luz do sol não conseguia dissipar. Havia camadas de dormência, desespero, dor e outras emoções se sobrepondo, como se fossem corpóreas. Parece exatamente o que experimentei ao usar a percepção espiritual nesta rua quando me tornei um vidente. A rua média e a rua inferior da Rua Cruz de Ferro não mudaram até hoje. Eu me pergunto quantos anos levou para acumular tamanha opressão e melancolia. Klein relembrou o passado e suspirou enquanto voava até o terceiro andar dos prédios ao redor. Ele finalmente sentiu a luz do sol e se livrou de sua depressão. Klein voava pela rua inferior, e de vez em quando, via moradores vestidos com roupas esfarrapadas, sem expressão e desnutridos. Ele até se deparou com 2 corpos que morreram de causas naturais, fome prolongada e desnutrição com a imposição repentina de uma doença. Inúmeras pessoas morriam em agonia todos os meses. No entanto, os fazendeiros e escravos falidos que vieram do sul os substituíram muito rapidamente. Klein suspirou em silêncio e mudou de direção e voou para o sul. Essa era a área industrial de Tingen. As siderúrgicas, fábricas de chumbo, fábricas de cerâmica, fábricas de impressão, fábricas de metalurgia, fábricas de construção de máquinas e outras fábricas, todas construídas lado a lado. Enquanto voava, Klein viu altas chaminés. Ele viu a poeira enchendo o ar e uma escuridão espessa que era apenas um pouco melhor do que a da rua inferior. Estava cheio de emoções de exaustão, dor, pessimismo e dormência. Os trabalhadores que estavam na casa dos 30 eram considerados a minoria. Assim como Klein queria voar mais baixo para olhar a área mais de perto, de repente se sentiu fraco. Era uma fraqueza que vinha de dentro dele. Minha espiritualidade não suporta a pressão. Klein ficou alarmado. Ele estava com pressa para voltar para casa, mas de repente pensou em uma possibilidade melhor. Fui convocado. Se eu terminasse a convocação, retornarei naturalmente. Ele se acalmou e sentiu cuidadosamente o ambiente ao redor e seu status. Sem surpresa,
descobriu algo que estava conectado a ele infinitamente distante, mas também infinitamente próximo. Isso formou uma ligação intrincada. Por meio dessa conexão, Klein apertou firmemente o amuleto do Sol Ardente e desejou fortemente encerrar a invocação. Uma força de sucção maciça e aterrorizante o dominou, quando sua figura passou de transparente a quase invisível e, em um piscar de olhos, desapareceu do mundo corpóreo. O silêncio estava por toda parte na névoa cinza sem limites, e havia estrelas vermelhas ilusórias que brilhavam. Klein reapareceu no imponente palácio que parecia a casa de um gigante, sentado no assento de honra da antiga mesa de bronze. Todo o procedimento correu bem. Além disso, Klein olhou para seu corpo espiritual com agradável surpresa, e viu que continha uma porção quente e de ouro puro. O amuleto do Sol Ardente. Na verdade, eu trouxe algo corpóreo para o mundo acima da névoa cinza. Ele segurou o amuleto com um sorriso e brincou com ele para se certificar de que não era um item ilusório. Klein levantou-se e andou de um lado para o outro, sentindo-se completamente satisfeito. Ele pensou consigo mesmo em antecipação. Como esperado, ingredientes e itens podem ser trazidos para este espaço misterioso. Eu só preciso encontrar o caminho certo. No entanto, este método é bastante complicado. Ele precisa de mim como intermediário para chegar ao destino. Além disso, se eu fosse convocado pelos membros o tempo todo, isso prejudicaria a imagem do tolo. Só posso fazer isso ocasionalmente, ou depois de entender melhor. Posso criar um encantamento que invoque o adorador do tolo, mas também será direcionado a mim. Não sou um trabalhador nato. Por que o encantamento deve apontar para mim? Quando chegar a hora, posso conjurar o que parece ser um mensageiro ou um adorador mais exclusivo e deixá-lo lidar com o envio e coleta de materiais. As ideias surgiram uma após a outra, enquanto Klein contemplava. Mas devido à limitação de suas capacidades e conhecimentos, ele ainda não poderia colocá-las em prática. Como ficou ainda mais fraco, Klein não se atreveu a ficar mais tempo. Ele usou sua espiritualidade para se envolver e simular a sensação de descer. Em um piscar de olhos, ele voltou para seu quarto. Viu a esplêndida luz do sol entrando pela abertura em suas cortinas. Ele examinou seu corpo e se certificou de que o amuleto do Sol Ardente não foi trazido de volta, mas deixado acima da névoa cinza. Quando eu tiver descansado o suficiente, repetirei o ritual de convocação ao amanhecer para trazer o amuleto do Sol Ardente de volta à realidade. Seria ótimo se eu pudesse manter o estado um pouco mais. Assim, eu poderia investigar as casas com chaminés vermelhas. É uma pena que ainda não o possa fazer. Eu só poderia voar o tempo suficiente para investigar algumas casas antes de ter que voltar acima da névoa cinza e descansar por meio-dia. A eficiência seria muito baixa. Klein caminhou até sua mesa e apagou a silenciosa vela acesa. Depois de organizar tudo, não removeu imediatamente a parede da espiritualidade. Em vez disso, ele se sentou e pegou uma caneta e papel para escrever uma carta. Uma carta para o Sr. Azik. Depois de escrever a saudação de caro senhor, ele ponderou por alguns minutos antes de escrever. Recentemente, recebi notícias de que um dos 7 almirantes piratas, contra-almirante Furacão, Quilangos, se infiltrou em Backlund. Ele carrega um item místico chamado Fome Rastejante. Ele fornece uma habilidade semelhante a um pastor, que é um Beyonder de sequência 5 que engole diferentes almas e obtém seus poderes correspondentes. Dizem que há um limite para o número de almas que se pode deixar pastar, mas as almas podem ser trocadas. Quilangos parece ter muitas habilidades de Beyonder, e não tenho certeza do que ele está tentando fazer em Backlund. As notícias que recebi sugeriam que ele poderia estar atrás de um item muito importante e muito místico que poderia tornar-lhe um Beyonder de alta sequência ou tão poderoso quanto um Beyonder de alta sequência. Klein forjou sua fonte de informação para descrever de maneira geral a situação com Quilangos, mas não era como se o Sr. Azik procurasse um Capitão Falcão noturno para confirmá-la. Klein não solicitou ajuda diretamente, mas fez parecer que tocou no assunto casualmente para encorajar Azik a ter cuidado. Independentemente de o Sr. Azik estar disposto a ajudar, não faria mal primeiro estabelecer as bases. Se Klein eventualmente precisasse pedir ajuda, isso não apareceria do nada.
Klein soltou um suspiro lento e começou a escrever o conteúdo principal da carta. O cérebro por trás de tudo o que aconteceu não tomou nenhuma ação, e ainda não encontrei nenhuma pista relacionada. A razão pela qual estou entrando em contato com você tão repentinamente é principalmente para pedir sua orientação sobre os rituais de sacrifício. Me deparei com algo assim durante uma missão recente. Com a descrição do Ó-Sol e a resposta do Sr. Azik para comparar, devo tentar um ritual de sacrifício depois disso. Ao inverter o ritual, eu deveria ser capaz de conceder itens. Este seria um ritual mais adequado para trocar ingredientes e itens, em vez de invocar a mim mesmo. Sim, vamos esperar que o Sr. Azik se lembre do conhecimento sobre isso. Klein assentiu levemente. Ele largou a caneta sem assinar o nome. Há apenas um apito de cobre, então tenho certeza que o Sr. Azik não se enganaria com o remetente. Portanto, para ter cuidado, Klein não deixou seu nome. Depois de dobrar a carta, olhou para o teto de 3 metros de altura. Ele pegou o apito de cobre da cama um pouco hesitante. Perfeito, só agachar e pegar a carta. Klein enfatizou interiormente antes de levantar a mão direita e levar o apito de cobre aos lábios. Ele inflou as bochechas e soprou forte. O apito não produziu nenhum som, mas os sentidos aguçados de Klein perceberam que o ambiente havia esfriado instantaneamente. Ele ativou sua visão espiritual e viu que havia ossos brancos embaçados, mas brilhantes, surgindo de sua mesa de estudo como uma fonte à medida que subia em altura. Os ossos brancos rapidamente se juntaram e se transformaram em um monstro ilusório, mas enorme. Sua cabeça rasgou a parede da espiritualidade e alcançou algum lugar desconhecido. Klein olhou para as coxas e o corpo do esqueleto branco, bem como para o braço que pendia. Vendo sua palma direita se abrir, o canto dos lábios de Klein se contraiu quando ele jogou a carta dobrada. A grande palma ossuda fez uma análise e pegou a carta com firmeza. Então, Klein pegou seu apito de cobre e soprou novamente sem hesitar. O monstro desmoronou em um instante, transformando-se em ossos que caíram sobre sua mesa antes de afundar e desaparecer. Depois de fazer tudo isso, Klein removeu a parede de espiritualidade. No vento súbito que se agitava, ele andou em direção ao cabideiro e devolveu o apito de cobre ao seu lugar original. Então, caminhou rapidamente para a cama e plantou a cabeça nela. No momento em que seu corpo tocou o colchão macio, ele caiu em um sono profundo.